E aí, gente, nós estamos para mais um Entre Cafés, Araxá Entre Cafés, e hoje eu estou, o modelito hoje, né, gente, preparado, porque Maria de Lourdes não é qualquer pessoa. Maria de Lourdes de Bittencourt merece essa vestimenta, e hoje nós estamos mais basic, e a unhas, vocês já sabem, Renatinha Unhas. Até o próximo Entre Cafés. Olá, pessoal, estamos aqui hoje sendo muito bem acolhidas, recebidas na casa de Maria de Lourdes Bittencourt. Lógico que eu vou deixar ela apresentar, porque a apresentação dela com certeza sempre será melhor do que a minha. E nós estamos sentindo assim muito honradas, tanto eu quanto Mafalda, por ela ter tirado esse tempinho para nos receber e vocês terem a oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa, essa pessoa muito inteligente, que tem habilidades que vocês vão descobrir agora, qualidades também que vocês irão descobrir agora, tá? Então, eu agradeço a senhora, Dona Maria de Lourdes, por nos receber em sua casa e peço que se apresente para o nosso público. Para mim é uma grande honra receber vocês na minha casa. É um elo que me faz falta com o mundo exterior. Eu ando muito intimista ultimamente, por questão de saúde. Sim. Eu reduzi muito minhas atividades. Eu sinto muita falta. Eu pertenço à Academia Araxaense de Letras. Sim. Ocupo a cadeira número 3, cujo patrono é Alfonso de Guimarães. Eu falo que o meu passe para a academia foi esse poema que eu escrevi. E gostaríamos de ouvi-lo. Já vai começar apresentando um poema, gente. Chama-se Despertar do Olimpo. Dorme a Acrópole o seu sono nobre nos braços vigorosos da antiga história. A noite espalma a solidão de Gaia, intensa luz vagueia e o espaço brilha. Prenúncio de um estranho festival. No alto dos céus rugem trovões bravios, leões famintos esperando a presa. Raios de fogo reverberam no orbe. Abrindo fendas nos rochedos frios, Poseidon se levanta para açoitar a praia. Do sono secular se ergue dos titãs a fúria. No Olimpo, a rolar nos fervorosos braços. Zeus desperta, majestoso, eis que ressurge. A tormenta agita o braço espúrio. Nos céus rugem clamorosos e fortes. Levanta-te, Atena, vai acordar Apolo. As ninfas e as musas no panteão calmo. Afrodite, deusa de Delfos, e se mostre a mim. Quero de novo enfeitar-te a fronte e o colo de suprema e magistral beleza. Ergue-te, Dionísio, que é chegada a hora de polir a taça e colocar o vinho. Hefesto já atiçou do fogo o lume, e Ares com seus na praia ancora. Ouçamos de Hércules o supremo feito. Deméter, alça comigo da Acrópole o templo, contemplemos do alto a vertente bela, já despontam os deuses
os abetos tisnados de verão e os frutos olivais eu já os contemplo, maduros e prontos para a colheita. Ó Afrodite, das deusas de beleza tanta, mais que as pitonisas e as vestais formosa, vinde ouvir de novo da vida a harmonia. Orfeu dedilha a lira e Helena canta. Despertai, ó deuses, nova era já desponta. Eu tenho tendo dificuldade de leitura. Agora que o óculos chegou. Mas não precisou. A senhora fez maravilhosamente a leitura. Mas esse poema eu me apresentei numa reunião da academia, que eu fui convidada e dediquei aos meus pares naquela noite esse poema, Despertar do Olimpo. E ele, daí surgiu, eu falo que a minha vida foi guiada pela mão de Deus. Amém. Cada passo, cada fase, cada etapa, eu tive de fazer escolhas e graças a Deus fiz escolhas corretas. E o quanto fazer escolha é difícil, né? É porque muito. É sempre o fato de escolher, não é só pegar algo para si, é deixar algo também. É o princípio da incerteza que a gente convive nesse planeta, né, da terceira dimensão. Faz parte, inclusive, dos 7 princípios da mecânica quântica, a incerteza do alemão Heisenberg. É o próximo livro que a senhora vai lançar, O Coração da Educação? Próximo, Mas eu não quero chegar lá agora, não. Eu quero que a senhora conte, antes de nós começarmos, a senhora estava falando que escreve desde os 9 anos. Escrevo desde os 9 anos. E como que começou esse processo? Foi escrever porque era gostoso escrever? Né? Como que surgiu? Eu fui incentivada pelos meus pais. Ah, sim. Meu pai, ele era filho de fazendeiro, teve pouca oportunidade de estudar, mas a minha mãe era professora enquanto solteira. Ah, sim. E eu fui alfabetizada por ela. A sua mãe? Ela nos alfabetizou a todos, 14 filhos. 14 filhos. 14 filhos é muita coisa. Eu tenho 13 irmãos. 13 irmãos. É diferente, né? Porque hoje dificilmente a gente ouve falar essa quantidade, raríssima. Ninguém quer saber de ter muito filho, né? Não. As coisas são muito mais complexas hoje em dia. Então, fui alfabetizada por ela e ela gostava muito de poesia e me transmitiu esse gosto pela literatura. Que bom. E graças a Deus, né? Porque hoje nós temos aqui uma excelente escritora e temos a oportunidade de não só conhecer o seu trabalho, mas de conhecê-la, né? Porque é uma geração aqui de muitas histórias. Eu falo que minha vida daria uma novela. Eu acho que daria um filme longa-metragem, uns 2, pelo menos. Só pelo trabalho que eu já vi, que eu andei dando uma estudadinha, gente, né, para chegar aqui, para conversar com Dona Maria de Lourdes, que tem muitas coisas para a gente conversar aqui. Então, primeiro, escritora, começou a escrever a partir dos 9 anos, entrou na Academia Araxaense de Letras. Em maio de 2009. E 2009. E quando foi em 2013, ela teve um olhar para a juventude. Está correta a minha informação? Correto. E ela é fundadora, cofundadora, não sei, idealizadora, não sei qual palavra que eu uso, da Academia Juvenil de Letras, né? Academia Araxaense Juvenil de Letras. A Júlia, que trabalha com crianças de 10 a 15 anos. E eu tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho quando ela foi reavivada em 2022. Foi um prazer para mim. Eu acompanhei um pouco o trabalho dos escritores da academia, que foram às escolas, através de um concurso, né, para revivar e trazer essa chama, porque nós temos realmente muitas crianças e adolescentes que escrevem bem, mas tem muito medo desse sentimento, dessa escrita, será que é válida, será que não é? E como a senhora percebeu a importância de trazer o jovem para a literatura e desenvolver essa criatividade? Eu sempre convivi com a juventude. Eu dei aula há muitos anos, fui diretora escolar
Sim. Do Estado, né, nomeada pelo Estado. Sim. E quando eu entrei para a academia, no dia que eu entrei, eu fui entrevistada e falei com o rapaz do Jornal Integração que meu sonho era criar a Academia Juvenil de Letras e que eu ia estudar, montar um projeto. Um projeto. E ele aconteceu. Então, eu montei esse projeto e fui nas escolas, selecionei 5 escolas a princípio, e fui bastante, também recebi colaboração da presidente da época, da nossa academia, que era a Cátia Lemos. Sim, conheço a Cátia. Também faz parte da Academia de Letras, jornalista, né? Sim. Advogada. Também e ela, da área da educação. Ela deu um apoio muito bom para a criação da academia, porque no princípio houve assim, uma divisão. Alguns queriam que eu trabalhasse com todas as escolas ao mesmo tempo, mas eu achei que tudo que começasse com muito grande podia fugir do propósito. Ao propósito, né, do projeto. Então, selecionei 5 escolas, entre escolas particulares, do Estado e municipais. Eu me lembro dessa também. Eu lembro que a escola que eu trabalhava, na época era Auxiliadora Paiva, que teve alunos de lá que participaram desse processo, de 2013. Então, sempre na minha fase de juventude, na adolescência, a literatura me ajudou muito a superar as dificuldades que surgem naturalmente na época da adolescência. É uma fase de mudanças profundas no ser humano, né? Com certeza. E o escrever também para o adolescente, acho que qualquer idade, mas acho que para o adolescente, que é essa fase de transição, de muita incerteza, de muita insegurança, é de certa forma libertador. Ele colocar no papel aquele sentimento que ele está tendo. Hoje a tecnologia um pouco, às vezes a gente vê que ela atrapalha esse processo, mas ainda ter pessoas e ter instituições como a academia, né, juvenil, que incentiva, que valoriza esse escrever é muito bom, porque eu tive a oportunidade, eu li o livro, né, da antologia poética da Júlia, e são textos de diversos tipos textuais, não é um único tipo. Então, ali você vê realmente a dor do jovem. Eu até falo que todos os adultos, pais, professores, deveriam ler, que ali eles vão ver um retrato muito grande do que é para eles o ser adolescente, porque nas palavras que eles colocam fica muito claro, ou seja, a alegria, ou seja, a dor intensa. Mas eu queria aproveitar e perguntar, eu vi assim, que a senhora já foi vereadora também. Fui. E não foi em Araxá. Não, fui vereadora, primeira mulher eleita para a Câmara Legislativa de Ipatinga. De Ipatinga. Então, desenvolvi vários projetos também de ampliação da rede escolar, que eu trabalhei também primeiro como chefe do Departamento de Educação, que correspondia à Secretaria Municipal de Educação, né? Muito bom. Então, tinha escola que funcionava debaixo de um pé de mexerica. Nossa! Em tempo de chuva, os meninos não tinham aula. Não podiam ter aula, né? E dependendo, se tivesse mexerica também era meio complicado, né? Aí fiz o projeto de ampliação da rede escolar e criei também o Colégio Municipal de Ipatinga. Nossa! Justamente naqueles bairros onde era operariado. Entendi. Que os pais não tinham condição de levar a criança até para prosseguir os estudos, né? Entendi. Então ali começou a ter aquela escola, vamos dizer, dentro da região que atendesse aquelas crianças, aqueles adolescentes. Recebia tudo, uniforme, livros, merenda escolar muito caprichada e tudo com muito gosto, com muito com muito cuidado, né? Então, uma política educacional realmente voltada para a criança se sentir bem naquele espaço. Então, nós já estamos aí, também advogada. Sou advogada também.
meu sonho e também do meu pai. Meu pai me incentivava assim. Ele falava assim, eu fui assistir um júri, mas o advogado falou tão bem, ele é tão competente, que português mais perfeito, mais bonito. Então, essas coisas eu senti que ele falava como um incentivo para mim. Entendi. Para que seria o prazer dele que eu estudasse, fizesse. Ele te capturou ali naquele momento. E quando eu era adolescente também, ele me incentivou muito, além da minha mãe, porque ele trouxe para mim de São Paulo um livro, um dicionário de Cândido Figueiredo. Para mim foi o maior presente. Isso eu estava com 9 anos de idade. Então eu lia os romances de José de Alencar, li os Sertões de Euclides da Cunha, e os vocábulos mais difíceis que eu encontrava e que eu não sabia o significado, eu procurava no dicionário e anotava no caderninho. Aquele caderninho, quando eu ia fazer redação, eu encaixava aqueles termos. A sua referência. É. E, assim, lógico, eu peguei ainda na escola a fase de usar o dicionário, de fazer pesquisa de vocábulo. Eu lembro, assim, eu estudei na escola Delfim Moreira, a gente tinha um caderninho para frases, para poder fazer produção de texto. E por mais que Delfim Moreira também. Você estudou Delfim Moreira também? Também. Eu acho que é uma das escolas mais antigas, né, de Araxá. É verdade. Então, eu tenho essas lembranças. Eu não lembro agora como era, expressões bonitas. Era caderno de expressões bonitas que chamavam. Eu acho que alguma coisa assim. Enquanto isso nos auxilia a ter criatividade, o uso do dicionário. E hoje eu acho que a juventude perde um pouco com a tecnologia acelerada, que às vezes ele consegue ter um canal, ele tem uma rede social, mas ele não sabe fazer uma pesquisa. Ele está com a ferramenta que tem todas as respostas ali também, muitas respostas. Tem um dicionário na mão, onde ele quiser, e ele não está desenvolvendo tanto o vocabulário a senhora desenvolveu com as literaturas que a senhora teve oportunidade de ler, e o dicionário, que foi engrandecendo esse vocabulário, e hoje nós temos essa escritora. Então, nós vamos recapitular. Professora, diretora, secretária de educação, advogada e escritora. E sem falar de outras coisas que eu acredito que a senhora deve ter desenvolvido também nesse tempo. Quando eu fui diretora de escola, no Almirante Toyoda, de Ipatinga, os alunos indisciplinados que davam problema na sala de aula, eu convoquei a turma e fiz um projeto do Pequeno Almirante. Ah, sim. E foi muito interessante, muito engraçado, que eu fui a Belo Horizonte, procurei uma loja que vende material assim, para uniforme de policial. Sim. E achei lá umas estrelinhas, e eu comprei várias estrelas daquelas, e fitas verde e amarela, e fiz um emblema para os pequenos almirantes. E montei esse projeto com os alunos mais problemáticos da escola. E esse projeto resultou num... O que acontecia? Esses meninos tinham que apresentar relatório das atividades deles. Ah, sim. No final do mês, quantos atendimentos eles tinham feito, porque às vezes saíam os alunos do turno, sim, e brigavam na porta da escola. Então, o pequeno almirante ia para lá acalmar a situação, resolver o problema. E também problema de dificuldade na sala de aula. Os alunos que não acompanhavam bem os outros da classe. Então, eles também auxiliavam nesse processo. processo. Trabalhavam com eles na biblioteca. Tinha os horários diferentes do horário de regular. aula deles.
Então, ali você já está fazendo uma intervenção pedagógica e utilizando a potencialidade de outras crianças pequenas almirantes, né? Precisava ver o orgulho deles ostentando a estrelinha com a fita verde e amarela no uniforme. Eu imagino. E isso até hoje é importante. São pequenos detalhes que às vezes a gente, como profissional, também sou professora, a Mafalda também é professora, que a gente acha que não faz diferença. Então, para o aluno, aquela estrelinha, né, não era a estrela em si, era o significado. Mas eu queria aproveitar agora para mostrar também os livros, né? E eu quero falar desse último, que ainda nem foi lançado, mas vocês vão ter oportunidade de ver um pouquinho. Eu vou mostrar a capa dele ali para a nossa câmera e depois vou pedir que a senhora comente. Esse livro aqui, que é O Coração da Educação, né? Eu já soube que ele tem a apresentação da Azuma, é isso mesmo? A Azuma que está apresentando. E tem a Kátia e o Bruno. O Bruno Borges, que também já esteve aqui no nosso canal, eles também fazem um comentário desse livro. Eu acho que é um livro muito interessante, porque um pouquinho que eu vi sobre o livro, ele fala sobre educação, ele fala sobre química ou física quântica e fala de espiritualidade. Como que essas três palavras elas estão se encaixando tudo dentro de uma educação? Eu demorei 6 anos, fui pesquisando para escrever esse livro, pesquisando a física quântica. Como que eu comecei e me interessei pela física quântica? Quando meu marido faleceu, eu comecei a entrar em depressão. Que a gente vivia muito bem, tinha uma vida muito tranquila de casados, né? De muitos anos de casado, 52 anos de casamento. Nossa. E então pensei assim, eu tenho que arranjar uma coisa que me envolva totalmente, para eu não ficar pensando na ausência dele, né? Não sentir tanto a ausência dele. E por acaso caiu na minha mão um livro tal da física de Fritjof Capra, e foi o meu batismo na física quântica. Ele aborda a física quântica com a espiritualidade. Gente, é muito interessante. E eu encontrei alívio na minha dor naquele momento, quando eu percebi que a matéria ela não tem como ser destruída. A matéria, quando ela é colidida nos colidores nucleares, transforma em outros tipos de energia. É som, fogo. Então eu percebi luz também. Eu percebi que quando a gente morre, não acaba. Se transforma em luz, em fotos de luz. E essa fala da senhora, assim, Dona Maria de Lourdes, ela é grandiosa, porque as pessoas, né, entendem como educação é um processo de passar pela escola. A educação é muito mais que isso. A educação é um processo contínuo de aprendizagem, né? Então, até a gente ouve, a minha mãe falava, a gente só deixa de aprender quando a gente morre. E eu falava para meus alunos, e morrer em vida é muito triste. Quando a gente se nega a querer aprender estando vivo, né? Verdade. É pior do que a questão da morte. E quando a gente ouve a senhora falar, né, que ressignificou esse momento da sua vida para um processo de aprendizagem, é uma mensagem que a gente quer deixar para todo mundo, aprender sempre, né, que as nossas dores não sejam maiores do que o nosso desejo de viver. Né, que o nosso desejo de viver seja através da aprendizagem. E eu tenho passado esse momento, né? Então eu estou buscando, estudando, fazer algumas mudanças na fase que eu estou vivendo. E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho, ou lesse um trechinho desse livro, como a senhora achar melhor. E é interessante trazer, né, educação, física quântica e esse processo da mortalidade, da espiritualidade. É recorrente que primeiro, sempre se pensou que o idoso deixava de fosse trabalhar com os neurônios, de aprender, de criar conexões, de criar
Conexões neurais, né? Isso. E esse processo que então, agora a física quântica provou que a gente aprende até o último instante. O último instante. E depois desse momento de vida, um outro processo de transformação. Isso. É muito bonito. Então, eu me encantei com a física quântica por causa disso, que ela me deu um alívio muito grande. Eu pensava assim, meu marido não estava ali naquela tumba. Ele foi se juntar à luz maior. Então, ali foi o fim de um corpo, mas não de uma alma. Né? Então, o corpo, realmente, nosso corpo é falível, né? Ele tem fim. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele tem continuidade, de uma outra forma, de um outro processo. E isso realmente é muito... É um alívio, não era bem essa palavra que eu queria trazer, mas é uma forma de a gente compreender a continuidade da vida. E eu vi que esse livro, ele tem o princípio do homem consciêncios. Eu nem sei se a palavra está pronunciada correta, mas o homem e a consciência dele, não é isso? Porque a nossa consciência, ela é parte da consciência universal que criou todas as coisas. Era vamos dizer, o Big Bang era um foco de energia muito intenso, muito puro, que num dado momento expandiu. Sim. Expandiu e criou todas as coisas. Chamem como quiser, chame de Deus, ou de suprema consciência, ou fonte de luz, mas era uma fonte de energia muito intensa, que incontida. Chegou um dado momento que ela teve que se expandir. Teve que partir para a criatividade, né? Então, baseado nessa consciência universal, eu proponho nesse livro a adoção de um projeto para a educação que se chama Homo Conscious, é o homem consciente, é trabalhar a consciência dos alunos que anda muito assim, perdida, né? Banalizada, estão preenchendo com coisas que realmente não têm... Lógico que valor é uma questão de escolha também, né? Então, tem coisa que tem valor para mim que talvez não tenha para o outro. Eu li um livro do Amit Goswami, chama Médico Quântico. Pensei assim, o médico quântico, o médico cura o corpo físico. E a alma, e a consciência do aluno? Quem cuida dela é o professor. Sim. E os pais como educadores, sim, né? Quando são educadores, né? Então, a gente precisa trazer essa mensagem de transcender a educação. Que a educação não é só ensinar a ler e escrever ou fazer as operações. Educar é muito mais que isso. Educar é trazer para a criança essa consciência, esse desenvolvimento, esse olhar para si, esse desenvolvimento espiritual também. O sistema cartesiano propunha criar cidadão para produzir bens para a sociedade, para formar, ter um curso de superior, simplesmente, mas sem olhar a parte da consciência, né? Sem olhar para o ser. Sem olhar para o ser. Então, quem molda a personalidade do ser humano é o professor e são os pais. Primeiro são os pais, depois os professores na sala de aula. E às vezes a gente não prepara os meninos para conviver na sociedade, porque a sociedade também vai trazer sua influência. Mas como ele não tem uma base que foi solidificada, ele pode deixar-se conduzir por outras questões que não são as melhores. Isso. Né? Então, esse projeto que eu apresento para melhorar a educação no país. É ótimo, é muito bom ouvir, né, uma pessoa que já fez tanto pela educação, ainda perceber que pode fazer algo por ela ainda. Hoje é uma foto, a gente vinha conversando, a gente está tentando fazer a nossa parte, às vezes dá um desânimo achar que a nossa parte, né, não está fazendo diferença. Mas quando a gente senta aqui e ouve tudo que a senhora está dizendo, a gente respira de novo e fala, vamos lá, porque o nosso trabalho mal começou. Tem muita coisa para fazer. É importantíssimo o trabalho do professor dentro da sala de aula, né?
E essa valorização do professor que ele tanto busca começa com ele mesmo. A gente não deve esperar do outro, né? Esperar que governantes... A mudança de visão, da visão para a física quântica, depende do próprio indivíduo, do próprio professor. Ele tem que mudar a si mesmo para poder mudar o sistema. Para mudar o sistema e para mudar aquelas vidas que estão diante dele. Nós estamos vendo que países com muito menos recurso financeiro estão mais bem classificados naqueles testes de PISA. PISA e outras questões com PIBs bem abaixo do nosso, mas a questão da educação ela está acontecendo. O que está havendo naquele local para que isso aconteça? Não é só uma questão financeira, né? Lógico, financeiro é importante, sempre, mas não é só isso. Então, é o olhar além, né, do ser que está ali. Mas eu não poderia deixar de perguntar, porque a gente observou que tem um piano aqui. A senhora também toca piano? Olha, eu comecei a estudar música com 9 anos de idade. Meu pai me colocou em aula particular de música para tocar violino. Violino? E eu rompi o tendão do braço direito. Meu Deus. E não consigo mais tocar o violino. Então, eu parti para tentar desenvolver aulas de piano. De piano. Contratei professora de piano, a professora Sabrina, filha do Dr. Fábio, que faleceu agora recentemente, né? E a professora Sabrina começou a ministrar aula de piano para mim. E ela vinha à minha casa, tinha os dias, né, de aula já projetados por ela, porque ela também estava se preparando para uma grande apresentação, acho que um mestrado em música. Sim. E então eu parti para o piano achando que seria mais fácil, mas é bem difícil, viu? É muito diferente, né? Mexe com outras conexões bem que o violino. Mas eu sempre gostei de música clássica. Sim. Minha paixão. Mas aprendeu um pouquinho de piano? Para o gasto de casa só. Tá ótimo. E por prazer também. Cheguei à conclusão que eu não seria nunca um pianista de renome, então fui ler. Mas tudo é um propósito. Se fosse pianista de renome, não seria escritora e nem estaria estudando física quântica, química quântica dentro da educação para desenvolver e trazer outras habilidades. Nosso tempo está acabando, nós estamos adorando ouvi-la, mas assim a gente faz. Não é curtinho, viu, gente? O tempo é porque é muito bom. A gente vai envolvendo com a fala da Ana Maria de Lourdes e vai viajando dentro da história dela e dessa mente tão abençoada, porque é uma bênção, né? E ela olhar para momentos difíceis e daqueles momentos difíceis renascer como a fênix, né? A gente vai usar até aqui um jargão, renascer como a fênix e tirar aprendizado daquele momento que é difícil e que para muita gente seria um processo de fim, não quero mais viver, foi um processo para ela de renovação. Acho que a gente pode usar essa palavra, né? Renovação de visão em educação, né? Sim. E os 7 princípios da física quântica estão bem delineados nesse livro aqui, O Coração da Educação, porque o coração da educação é o professor dentro da sala de aula. Muitas vezes o aluno chega na escola com um problema que vem de casa. Sim. É o pai alcoólatra, é a mãe que às vezes não educa conveniente, não dá uma educação conveniente. E então eu desenvolvi cada projeto, cada tópico desse aqui, da mecânica quântica, eu desenvolvo nesse livro para facilitar para o professor como ele deve agir. Nossa, isso é importantíssimo, é excelente. Realmente estão aqui uns 7 tópicos, eu estou lendo, mas
acho que é melhor vocês comprarem o livro, gente, assim que ele for lançado. Porque é muito bom ouvi-la falar sobre isso. Acho que é muito importante essa mensagem, né, que o coração da escola é o professor. Acho que tantos professores estão precisando dessa mensagem. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, ou diretamente para os professores que vão nos assistir, né? Dessa palavra que eu achei muito, dessa frase, que o coração da escola é o professor. E é um coração que anda, às vezes, um pouquinho sofrido, mas que ele precisa entender que ele faz a diferença. Que mensagem a senhora deixaria para os professores? O professor faz às vezes, ele próprio tem problemas em casa, mas ele supera isso fazendo um trabalho junto com a juventude, porque a juventude, os adolescentes, eles estão em busca de um porto seguro. É natural essas mudanças na adolescência. Muda o corpo físico, mudam os hormônios, muda tudo. E o professor tem todas as ferramentas para trabalhar com esses jovens e é muito gratificante trabalhar com eles e ver os resultados. Com certeza. Por exemplo, os resultados da criação da Júlia foram avaliados não por nós que fizemos o projeto, mas por eles próprios. Eles conseguiram vencer a fase da adolescência e pegar rumos definitivos e corretos na vida deles. E todos foram para a faculdade e fizeram a diferença, sabe? Estão fazendo a diferença, né? E continuam fazendo a diferença. É muito importante isso. Então, isso satisfaz bastante. O próprio professor, eu reconheço que muitas vezes é difícil para ele fazer esse trabalho de ajudar os adolescentes, mas o resultado é promissor e gratificante. Sempre. Sempre mesmo. Então, nós vamos ficando por aqui. A gente até com dó de terminar. Eu quero mostrar um pouquinho dos livros, que tem muitos aqui, né? Então, tem esse, O Coração da Educação. Eu quero muito que os professores que olhem para esse livro e percebam a importância dele na sua vida. Nós temos um outro livro Advogados aqui, de Defesa. Advogados de Defesa. Ele também mexe... Eu percebi que muitos de seus livros nunca estão aliados a um único tema. Sempre tem alguma coisa junto, tem uma espiritualidade, tem uma questão, né? Então, eu percebi um pouquinho que eu dei uma olhada neles. Um outro livro que nós temos aqui é o Vita Vox, A Verdade Única, sabe? Então, são livros, gente, que realmente são muito profundos, que faz a gente refletir sobre muitas questões. Mas eu quero deixar, né, mais uma vez, que eu acho que esse aqui tocou muito meu coração, não tem nem como eu não falar, né? Que é O Coração da Educação. Que vocês sintam essa mensagem. Eu estou um pouco engasgada aqui, eu acho que a Mafalda também, pelas as palavras que a Maria de Lourdes nos trouxe. E quanto ela valorizou, isso para mim é valorização da educação. Quando ela traz para nós que o professor é o coração da educação, ele que faz as coisas pulsar, ele que faz as coisas terem continuidade. Então, que vocês possam mexer com a mente dos seus alunos, porque o coração é onde vem a questão afetiva, a questão emocional, né? Então, toda vez muitas vezes ele é o porto seguro para o adolescente. Para o adolescente. Então, que você jamais deixe de ser o coração da educação. Eu agradeço todas as suas palavras, todo esse cuidado que teve conosco, e nos receber aqui, e de falar de uma forma tão simples de coisas tão grandiosas. Que todo esse conhecimento, que eu sei que um pouco está expresso aqui, a gente tem um pouquinho de Maria de Lourdes em cada uma de suas obras, em cada uma de suas falas, que elas possam perpetuar na vida de muitas pessoas.
porque nós precisamos de educadores, porque quem um dia esteve na sala de aula jamais saiu dela. Pode não estar como professor, mas continua nos ensinando. Eu te agradeço imensamente, em nome do Araxá Entre Cafés, em meu nome, em nome da Mafalda, e de todas as pessoas que terão a oportunidade de ouvir essas palavras e que elas possam chegar ao coração de cada um. Porque a gente sai daqui outra pessoa. Quero dizer, nós chegamos, a gente veio muito feliz em entrevistá-la, mas a gente preocupada também com o nosso trabalho. E a gente sai daqui não menos preocupado, mas nós saímos daqui mais fortalecidas. Que Deus abençoe, que traga para a sua vida muitas bênçãos e que essas bênçãos possam ser multiplicadas em todos os familiares e todas as pessoas que tiverem a oportunidade de conviver. E eu aproveito para agradecer ao Bruno Borges foi a pessoa que falou assim, vocês têm que conversar com Maria de Lourdes, vocês precisam ir lá entrevistá-la. Então, Bruno, muito obrigada, porque a sua sensibilidade ela é sempre maior do que a gente espera. A gente entende, mas ela é maior ainda do que a gente possa esperar. Estar ao lado da senhora é esse momento grandioso de muita sensibilidade. Muito obrigada por nos receber, por esse carinho e por essa emoção que está aqui com a gente. Eu é que tenho que agradecer a vocês por esse momento tão maravilhoso de falar sobre a educação, de falar sobre a atuação do professor. Nós somos aprendizes para a vida, né? Sim. Enquanto vivemos, enquanto há vida, há aprendizagem. Isso, nesse livro, eu abordo esse aspecto. Esse livro tem data para sair? Eu acho que vai sair em junho. Em junho a gente aguenta esperar até lá. A gente aguenta esperar. Sabe? Então, assim, só tem esse exemplar que veio para... O Estevão me contou que já tinha chegado o livro. Eu vou até, nem deveria, que o nosso horário está acabando, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu, que eu passei uma vergonhinha, né? Que é o meu normal. Aí eu entrei em contato com o Estevão para a gente, né, marcar essa entrevista. Ele falou assim, a dona Maria de Luz está muito feliz porque chegou a boneca. E eu fiquei sem entender, fiquei pensando, gente, mas o que tem a ver? Ela é escritora, o que tem a ver com boneca, né? Aí eu não aguentei, porque a minha curiosidade é maior do que a minha vergonha. Aí eu perguntei para ele, o que é boneca? Aí ele me explicou que é um livro que vem para que a senhora possa aprovar se tá, é isso mesmo, está tudo ok. Então foi um aprendizado. Então, boneca, gente, para o escritor tem outro sentido muito diferente do que para outras pessoas, mas é aprendizado, por isso que eu falo, não tem preço os momentos que nós temos aqui no Araxá Entre Cafés. Então, essa aprendizagem, tudo isso que a gente está levando, não é só para nós, a gente quer dividir com vocês. É pena que não tem uma câmera voltada para a Mafalda, vocês veriam como ela está agora. Eu estou mais forte, não sei até quando que eu vou continuar forte no Araxá Entre Cafés, porque cada entrevista, as pessoas me tocam de uma forma muito profunda, sabe? Então, parece que todo mundo sabe um pouquinho da minha vida e me dá um... Acho que Deus, sempre usando as pessoas para falar aquilo que a gente precisa ouvir. Muito obrigada, mais uma vez. Doutor Bruno, eu tenho muito a agradecer. Ele aceitou de fazer a apresentação do meu livro, Coração da Educação, porque eu vejo nele também um professor. Sim, e um professor exemplar, de uma alma e de uma sensibilidade muito grande, sabe? Então, conversar e ouvi-lo, assim como a senhora, é para horas, né? Só que o nosso podcast é só de 30 minutos, a gente até já passou do horário, né, Mafalda? Porque está difícil terminar. Mas eu agradeço a vocês, agradeço a senhora mais uma vez. Eu quero dizer que foi uma honra receber vocês aqui. Estou muito feliz também. É um elo que me falta de ligação com o mundo lá fora, que no momento, por questão de saúde, eu me sinto bastante tolhida no meu cantinho, junto com as minhas orquídeas. E é um prazer para nós. Minhas músicas, como é música clássica, às vezes eu acordo com as cuidadoras da noite, ligo o celular, música clássica. E elas falam assim, vai dormir.
Mas, quando jovem, eu passava a noite, às vezes, lendo romance e punha toalha de banho debaixo da porta para minha mãe não ver que a luz estava acesa. Sim. Sabe? E quero dizer, agradeço muito esse doutor Bruno ter encaminhado vocês para me ouvir aqui. Agradecer, dizer que foi uma honra receber vocês, porque quando a gente escreve com um objetivo, não para desabafar somente para satisfação pessoal da gente. Então, quando o que a gente escreve alcança o objetivo no coração das pessoas, encontra o porto seguro no coração das pessoas, é muito gratificante. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Foi uma honra receber vocês aqui. E desejo para vocês muito sucesso também no seu trabalho. Obrigada, nós agradecemos. Até o próximo Araxá Entre Cafés.